Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele e hoje, terceiro ano, eu estou aqui para a nossa última aula do semestre. Já estamos no meio, hein? Olha só. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de funções nitrogenadas. Funções oxigenadas no mês passado, funções nitrogenadas nesse mês. E qual é a diferença agora? O que eu passo a ter na molécula? O átomo de nitrogênio. Então, compostos oxigenados, eu tinha a presença do oxigênio, compostos nitrogenados, eu vou ter a presença do nitrogênio. Então, o primeiro de todos eles são, o grupo funcional das aminas. São compostos que vão derivar da amônia, aquele NH3, aquele composto inorgânico que ao reagir com a água forma uma base, certo? Mas nesse caso ele vai reagir com hidrocarbonetos, com grupos orgânicos e vai ter um hidrogênio substituído por grupos alquilas ou arilas, ou seja, por compostos, por grupamentos orgânicos, por sequências de carbono. E aí, assim como os álcoois, assim como os carbonos, nós também classificamos as aminas em primária, secundária e terciária. E aí eu vou olhar a quantidade de hidrogênio que foram substituídos. Na amina primária, eu tenho aquele nitrogênio ligado a apenas um carbono, quer dizer que ele só teve um hidrogênio que foi substituído, que foi para formar a função amina. Já numa amina secundária, eu tenho o nitrogênio ligado a dois átomos de carbono, um de cada lado, certo? Onde ele perdeu dois hidrogênios e deu lugar ali a uma ligação nova com dois átomos de carbono. Duas sequências de carbono, aí vai depender do que você tem na sua molécula. E as aminas terciárias é o nitrogênio que já não faz mais nenhuma ligação com o hidrogênio. Todas as ligações são feitas ali com sequências ou com átomos de carbono. A nomenclatura das aminas é o mais fácil para identificar a função. A própria função já vem no nome da cadeia. Então, mesma coisa, quantidade de carbono, tipo de ligação entre os carbonos e no final, o grupo funcional amina, a terminação é justamente amina, certo? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Todos eles são exemplos de aminas primárias, mas só para você ter uma ideia. Como a amina, né, um grupo funcional, então sempre vou começar a enumerar o mais próximo dessa função. Então, o primeiro exemplo é o hexa, X, porque são 6 carbonos, an, porque entre os carbonos ligações simples, e no carbono, que é o 2, né, da esquerda para a direita, eu tenho a função amina, então 2 amina. Nossa, esse é muito fácil. Fica aí um exercício para você identificar a função através da nomenclatura, não tem como errar a amina, né, porque o nome já está lá. Se tiver ramificação, mesma coisa. Começa pela ramificação na hora de escrever o nome. Na hora de enumerar, eu vou enumerar o mais próximo da função. Mas eu gostaria de atentar, né, que vocês se atentassem a esse detalhe, desse segundo exemplo. Se eu começar a enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a função ela está no carbono do meio, que é o carbono 3. Só que agora eu tenho um critério de desempate. A função é o meu grupo prioritário. É ele. Eu tenho que começar sempre o mais próximo da função. Mas se ele estiver no meio, eu posso ter o desempate para saber de qual lado eu vou começar. Nesse caso, os critérios são insaturação, não tem. Ramificação, eu tenho. Então, nesse caso, eu vou começar da esquerda para a direita, porque é o mais próximo da ramificação. Por isso que ficou 2-metil e não 4-metil, certo? Então, ficou 2-metil, um total de 5 carbonos, então é pente. Entre os carbonos, só ligações simples, então é an. E no carbono 3, a função amina. Não é que eu priorizei a ramificação ao invés da função, é que a função estava no meio, então eu vou para critérios de desempate, caso tenha, ok? E aí a mesma coisa, né? Olha só, por onde eu vou começar aqui? No último exemplo, eu tenho uma insaturação, eu tenho uma ramificação, mas aí a função já não está no carbono do meio. Então, eu comecei o mais próximo da função e, consequentemente, da insaturação também. E aí, o nosso grupamento metil, que é a ramificação, ficou lá no carbono 4, ali já para o final da molécula, certo?
Então, sempre se atentar o mais próximo da função, isso tanto para as funções nitrogenadas quanto oxigenadas. E aí, se você tiver ela no meio, você vai olhar os critérios de desempate, caso tenha. A próxima função são as funções amidas. E como que é, o que caracteriza uma amida? A amida, eu tenho a carbonila, que é o C-O, e essa carbonila vai estar ligada diretamente ao nitrogênio. E aí pode ser, né, uma amida, perdão, monossubstituída, dissubstituída, que é quando eu vou tirar esses hidrogênios ali e substituir por sequências de carbono, tá? Não são amidas primárias, nem secundárias, nem terciárias, né? Para isso teria que ter outros grupamentos amidas. E por que que esse grupamento é tão importante? Porque os aminoácidos, que são compostos orgânicos que apresentam as duas funções, tanto a função amina, que está aqui, ó, N hidrogênio, hidrogênio, quanto a função dos ácidos carboxílicos, por isso o nome aminoácidos, porque eu tenho os dois grupos na mesma molécula, eles interagem entre si. Na verdade, você tem a formação da água, o grupo hidroxila sai da carbonila e o hidrogênio da amônia sai e eles se ligam entre si, formando as famosas ligações peptídicas, né? Dando origem ali aos polímeros de aminoácidos, ou seja, as proteínas, e aí com a liberação de água também. Por isso que o grupamento amida, ele é muito importante, ok? Então se atentem a isso, se atentem a esse detalhe, principalmente porque mais para frente, né, tanto na biologia ou na química, nós vamos falar da bioquímica, ok? E como que fica a nomenclatura oficial das amidas? Assim como nas amina, eles também vão ter um grupo funcional na nomenclatura. Então, mesma coisa. Prefixo, quantidade de carbono na cadeia principal, o infixo, tipo de ligação entre esses carbonos, e o sufixo, a terminação, vai ser o nome da função, que é a função amida. Fácil. Dois grupos fáceis de identificar na nomenclatura. Eu só tenho que tomar cuidado ali aos detalhes, né? Para não confundir na hora. É muito comum exercícios com moléculas grandes, com várias funções, e aí você tem que assinalar as alternativas que correspondem às funções presentes na molécula. E às vezes você não enxerga a carbonila e o nitrogênio formando a função amida, ou você vê uma carbonila, pula um carbono, depois tem o nitrogênio e você acha que é uma função amida e não amina. Então tem que tomar cuidado com os detalhes. Só isso que eu quero frisar para vocês aqui. E olha só, quando eu tenho, né, uma substituição, ou quando eu tenho só a carbonila ligado ao nitrogênio, então eu tenho um carbono, é MET, né? Entre o carbono, no caso, só tem a ligação simples, então é AN, fica metan, e a palavra amida, metanamida. Mas e se por um acaso aqueles hidrogênios forem substituídos por carbonos? Então você vai ter lá N-etil, N-metil-butanamida, né? Então, na verdade, você vai ter que olhar ali quantos carbonos estão ligados ao nitrogênio, e aí você vai pelas ramificações, como se fossem ramificações. Então, no nitrogênio, eu tenho uma ramificação do tipo etil, que são duas sequências de carbono. Ligado àquele átomo de nitrogênio, eu também tenho uma ramificação do tipo metil. Entre os dois, né, eu vou olhar sempre a ordem alfabética, o E vem antes do M, então fica N-etil. No N também tem um grupamento metil e o restante. Como na cadeia principal eu tenho 4 carbonos, então fica but, entre os carbonos ligações simples, AN e a função amida. Então aparece ainda, né, a função amida, a palavra amida no final. Então fica N-etil, N-metil-butanamida. Nome extenso. Mas, né, com o passar do tempo, com a prática, vai ficando cada vez mais tranquilo de resolver esses tipos de exercícios, ok? Os nitrocompostos, né, que tem ali a presença do grupo nitro, o NO2, eles estão provenientes das reações dos compostos orgânicos com o ácido nítrico. E aí, nessa reação com o ácido nítrico, o H e o O saem, né, forma a água ali, é uma reação de desidratação, e no lugar do grupo hidroxila que saiu do composto orgânico, entra o grupamento nitro, né?
E eles têm uma propriedade muito específica, que eles são altamente reativos e explosivos, né? O grupo nitro mais famoso é o trinitrotolueno, que a gente vai falar um pouquinho depois da nomenclatura. O que acontece? A nomenclatura oficial dos nitrocompostos também começa ali com a palavra nitro. Depois você tem a quantidade de carbonos na cadeia principal, o tipo de ligação entre esses átomos de carbono, e nesse caso, como eu já identifiquei que tem a presença do grupo nitro lá no começo da nomenclatura, o final vai ser só a nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos, que é a terminação O, ok? Então fica ali, ó, o nitro ligado ao benzeno. Então, nitrobenzeno, nitrotolueno. E aqui entra, né, a parte ali que eu falei para vocês, né? 1,3,5 trinitrobenzeno e o 2,6,4 trinitrotolueno, né? Então, quanto mais grupamento nitro, maior ali o poder de detonação. O TNT, o explosivo, ele é o benzeno ligado ao CH3, que forma o metilbenzeno, ou popularmente conhecido como tolueno. E depois tem as reações de nitração, também spoiler já para o segundo semestre, onde eu vou substituir os hidrogênios pelo grupo nitro, e aí você vai ter ali a formação da molécula do TNT ou do DNT, né, que é o dinitrotolueno. Então, quanto mais do grupo nitro ali forem sendo substituídos, principalmente no benzeno, mais, né, aumenta o seu poder de detonação. E as nitrilas. As nitrilas, né, elas são compostos orgânicos também com a presença do átomo de nitrogênio, mas tem o grupo funcional do cianeto, né, que veio ali do ácido cianídrico, onde esse hidrogênio do gás cianídrico, do ácido cianídrico, ele é trocado, né, ocorre uma reação de substituição, e ele é substituído por um radical orgânico, por uma sequência de átomos de carbono. Então, nesse caso, ocorre uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Espera aí só um pouquinho. Segundo a produção, eu vou pegar minha garrafa transparente agora. Só para dar uma ajeitada aqui e continuar. Então, esse hidrogênio ele foi substituído por uma sequência de átomos de carbono. E aí deu, então, a origem aos grupos das nitrilas, ok? Como que fica a nomenclatura? Então, mesma coisa. Quantidade de carbonos, tipo de ligação entre os carbonos e no final você vai ter a palavra nitrila também. Então, já é mais fácil de identificar, né? O nitro composto, a palavra nitro vem na frente, a nitrila, a palavra nitrila vai ser o sufixo, vai terminar, e na amina e na amida, a palavra amida e a palavra amina aparecem também como sufixo, ok? E aqui nós temos alguns exemplos. Etano-nitrila, porque ao todo eu tenho 2 carbonos, então eu tenho que contar o carbono do grupo nitro, ele conta, tá, gente? Então eu preciso, na hora de dar o nome, não posso esquecer dele, ele é um carbono, então ele conta. Então, etano-nitrila. E nós temos a nomenclatura usual. Vem usando menos, mas o cianeto, porque vem lá do ácido cianídrico, do gás cianeto, dimetila, né? Porque daí agora sim, no cianeto, eu já vou colocar o C ali, e o que sobra é só a parte do hidrocarboneto ali da metila, ok? Ó, no outro exemplo, que é onde eu coloquei ali o usual, propan. Por que prop? Porque eu tenho 3 carbonos. Lembra, o carbono que está ligado ao nitrogênio eu também preciso contar na nomenclatura oficial. Propan, prop, né? Entre os carbonos, entre os carbonos. Ligação simples. A ligação tripla ocorre entre o carbono e o nitrogênio, então eu não vou levar em consideração, certo? Faz parte da nitrila. Então, propano-nitrila, certo? Ah, e se eu tiver uma ligação dupla? Então, você vai ter lá 3 carbonos, prop, aí entre 2 carbonos você tem o en, propen. Terminação O e depois a nitrila. Propeno-nitrila, certo? Então, tomar cuidado para não esquecer, não esqueça. É que é muito normal a gente pegar e falar assim, a nitrila tá aqui a função, e esquecer de contar esse carbono e perder a questão por conta disso, tá? Então, se atentem a esse detalhe que é muito importante.
E depois de frisar bem isso, então eu finalizo a nossa aula de hoje. Nos vemos na aula de resolução de exercícios. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos chegando aí na última aula de Biologia da Chave do Enem deste semestre. Daqui a pouco tem férias, a gente vai poder descansar um pouquinho, mas first things first, vamos falar primeiro, né, cumprir com as nossas prioridades aqui e vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor e controle hormonal. Gente, eu não vou mentir para você, esse assunto, apesar de ser extremamente interessante, e presente na nossa vida, não é muito fácil, porque de fato tem muitos nomes e muitas interações. Então eu recomendo que você faça muitos exercícios e faça anotações aí no teu caderno, faça desenhos, faça mapas mentais, porque quando a gente fala de hormônio e de funções reguladas por hormônio, a gente está falando de uma cadeia de acontecimentos, de estímulos, de respostas, de feedbacks. Então é bastante importante que você use muitas estratégias diferentes para aprender. Se você, na véspera da prova, for ficar sentado com o livro aberto tentando decorar essas coisas, não vai dar certo. Então você precisa ver o que funciona para você de estratégia, é um mapa mental, é um resumo, faz bastante questões, e isso vai te ajudar você, tá bom? A gente vai começar a falar então sobre as estruturas reprodutoras, lembrando um princípio muito importante. Toda a nossa função reprodutiva, ela acontece por meio de estímulo hormonal. Não tem como a gente sair disso, tá? É importante que você entenda. É um mecanismo de estímulo, de feedback, que vai determinar a produção de outros hormônios para fazer o nosso corpo funcionar. Nesse caso, veja que existe uma diferença entre homens e mulheres. Nós temos aqui uma glândula, uma parte do cérebro extremamente importante, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele produz alguns hormônios que regulam uma outra glândula, que é a hipófise. A hipófise é a glândula mestra. E a hipófise, por sua vez, quando estimulada pelo hipotálamo, vai produzir hormônios que vão agir, por exemplo, nesse caso, no ovário e no testículo, certo? Quais hormônios estão envolvidos? Então, a gente tem aqui o hipotálamo produzindo o GnRH, que é o hormônio, né, de estimulador de gonadotrofina. Ele vai agir, por sua vez, na hipófise, e aí vai produzir os hormônios hipofisários, FSH e o LH. Nos homens, a gente também tem esse estímulo, só que a hipófise vai produzir o FSH e o LH nos testículos, certo? Então é bastante importante você lembrar disso aqui nos processos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos passar aqui rapidinho a anatomia masculina, eu acho bastante importante a gente falar sobre isso. Então a gente tem ali o testículo, tem uma série de tubinhos que se embolam, né? Fazem ali um dobramento em cima do testículo formando o epidídimo. Depois a gente vai ter um tubo que vai subir do epidídimo e que é chamado de ducto deferente, que vai levar os espermatozoides numa viagem passando pela vesícula seminal, depois passando pela próstata, até chegar na uretra para sair na ejaculação. E depois ali do ladinho você está vendo um detalhe ali dos testículos, das artérias e das veias, desses tubinhos, que são bastante importantes. Agora, antes de eu falar aqui do testosterona, eu vou emendar aqui a anatomia feminina. Na anatomia feminina a gente tem o útero, certo? Aí a gente depois tem dois tubos, né? Dois túneis que saem do útero, assim, estão ligados no útero, que são as tubas uterinas, né? Antiga trompa de falópio, tubas uterinas. E essas tubas uterinas, elas no final, elas não estão ligadas e grudadas, mas elas estão muito próximas dos ovários, são as gônadas femininas, tá? E aí depois ali, descendo do útero, nós temos a vagina, de fato. Lembrando que a vagina não é a parte externa, tá? É o canal vaginal que vai até o útero, certo? E depois tem ali um detalhe do ovário que a gente vai falar mais pra frente. Aí a gente tem aqui, olha só, a testosterona que atua nos ossos, pele, músculos, confere as características secundárias dos homens. E aí depois a gente chega no famoso ciclo menstrual,
que são os hormônios que vão determinar as características secundárias femininas. Então, vem aqui comigo que eu vou fazer um resumão desse hormônio que é essencial que você conheça. Não apenas as meninas que menstruam, mas também os homens que eu espero que um dia possam compartilhar a sua vida com mulheres e precisam entender essa dinâmica para entender as alterações hormonais e até mesmo de humor que vem dessa variação hormonal. Então veja que aqui nós temos duas fases, a fase folicular e a fase luteínica, né, que está ali. A gente tem uma pequena variação de temperatura, que é bastante importante, mas acontece, e tem níveis hormonais ali, ó, FSH, LH, estrogênio e progesterona. Lembrem-se que FSH e LH são os hormônios hipofisários e o estrogênio e progesterona são os hormônios produzidos pelo ovário em resposta ao estímulo do FSH e o LH. E ali embaixo você tem o ciclo ovariano, certo? Por quê? Porque no nosso ovário, né, as mulheres no caso, a gente tem ali estruturazinhas que possuem, como se fossem caixinhas, né? Que dentro tem um ovócito, certo? E essa caixinha ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, estimulada por esses hormônios. Qual é o primeiro hormônio? É o hormônio folículo estimulante. Então, o hormônio folículo estimulante, ele vai estimular o desenvolvimento do folículo. E isso acontece, gente, para que num determinado momento, no 14º dia, que vai ser a nossa referência de e-mail ali, haja a liberação desse ovócito que está dentro do folículo. Então, vamos começar aqui. Ai, Maura, quando que começa o ciclo menstrual? Começa no primeiro dia da menstruação, no primeiro dia do sangramento, certo? É ali que começa o primeiro dia, o nosso ponto de partida. Ali vai acontecer um aumento da concentração de FSH, que vai desenvolver o folículo, que é essa caixinha que tem dentro o ovócito, certo? Então, o que acontece? O FSH estimula o folículo e quando o folículo se desenvolve, ele começa a aumentar a concentração de estrogênio. Você vê que a linha do estrogênio, ou estradiol, ele começa a subir. Por quê? Porque o folículo ele está aumentando e conforme ele aumenta a concentração de estrogênio que ele produz em resposta ao estímulo do FSH. Mas daí olha só o que acontece. Quando o estrogênio tem o seu pico, ponto de maior concentração, tem uma coisa que é chamada de feedback negativo. Por quê? Quando o estrogênio tem o seu pico, o FSH cai. E aí quando o FSH cai, tem um outro feedback que é o quê? É o aumento da concentração do LH, que é o hormônio luteinizante, que vai atingir o seu pico no 14º dia e vai ser o estímulo para o ovócito, que está dentro da caixinha do folículo, seja liberado. E aí o ovócito é liberado no pico de LH. Então, se você vê um exercício ali, qual que é o hormônio que diretamente promove a ovulação? É o LH. Por quê? Quando ele aumenta em resposta à diminuição de FSH e à diminuição do estrogênio, né? O aumento, na verdade, o pico do estrogênio, você tem a liberação do ovócito. E se você não tem esse pico de LH, não tem ovulação. Então, a ovulação acontece no 14º dia por causa do pico de LH. Só que daí o que acontece? O folículo tinha um ovócito dentro dele. O ovócito agora saiu. O que vai acontecer com o folículo? O folículo ele vai começar a regredir, porque ele é uma caixinha que cresce assim na superfície do ovário. Conforme ele vai regredindo, agora ele vai ser chamado de corpo amarelo. Por quê? O corpo lúteo, porque ele tem essa cor amarela mesmo. Só que aí, conforme agora o corpo lúteo está regredindo, o que vai acontecer? Vai ter uma queda desses hormônios hipofisários e o corpo lúteo retrocedendo vai produzir progesterona e também vai ter um aumento do estrogênio. Com isso, aquele endométrio que foi descamado lá no primeiro dia da menstruação, que é por volta de uma semana, né, esse período da menstruação, o endométrio ele vai começar a... Ele já começou ali, né, depois do período da menstruação, do sangramento, mas ele vai aumentar a sua espessura. Então, o estrogênio, ele vai auxiliar na composição e na formação desse novo endométrio e o progesterona vai ajudar na manutenção. Só que daí o que acontece?
o corpo lúteo, ele tá retraindo, chega uma hora que não tem mais corpo lúteo, porque ele já retraiu tudo, né? E o que que acontece se é ele que está produzindo progesterona e estrogênio? Como não tem mais corpo lúteo, a concentração do progesterona e do estrogênio cai. Como você não tem mais hormônio para manter o endométrio na parede do útero, o que acontece? A descamação do endométrio. E aí a mulher fica menstruada novamente. Então, a mulher ela fica menstruada por quê? Porque houve a descamação do endométrio. E só descamou o endométrio porque não chegou um ovócito, que é um óvulo fecundado, e que grudou na parede do endométrio. Aí você pergunta assim, Maura, e o que acontece quando o óvulo é fecundado? Olha só o que acontece quando o ovócito é fecundado e vira óvulo, né? Esse óvulo vai começar as primeiras divisões ali, vai virar o embrião, e quando chega numa fase determinada do desenvolvimento embrionário, esse embriãozinho vai grudar na parede do endométrio, vai fazer um processo chamado de nidação. E ele vai começar a produzir um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica, o HCG, que é aquele detectado nos testes de gravidez. E esse hormônio vai manter estáveis as concentrações de estrogênio e progesterona. Por quê? Esse endométrio precisa ficar ali para manter o embrião ali. Porque se não mantém estável estrogênio e progesterona, eles caem, o endométrio descama e com isso vai o embrião junto. Então, é por isso que mulheres grávidas não menstruam. Elas podem ter um pequeno sangramento durante a gravidez, mas menstruação, que é a descamação do endométrio, não tem, tá? Recomendação, estude isso com mais detalhes em casa e busque o teu professor, a tua professora, tá bom? Aqui estão as fases, né? O crescimento ali do folículo estimulado pelo FSH, tem um ovócito dentro, aí o ovócito é liberado com o pico de LH no 14º dia, aí depois regride formando o corpo lúteo, produzindo progesterona e estrogênio, até que ele retrai completamente, tá bom? E aí vamos começar para nossa segunda etapa, que é falar um pouquinho sobre controle endócrino. Mas aqui, gente, olha só. Eu não vou falar de todas as coisas que tem aí no livro, porque, imagina, teu professor vai levar umas 2 semanas falando sobre isso, e aqui eu tenho basicamente um pouco menos que 10 minutos, tá? Então, eu escolhi algumas glândulas, pensando nas questões que vão ter aí no próximo simulado, e também de importância não só para vestibular e Enem, mas para nossa vida, né, pessoal? A gente precisa conhecer essas coisas, conhecer o nosso corpo para a gente detectar se alguma coisa de errado está acontecendo. E aí você faz o quê? Você procura o médico, e aí o médico vai poder investigar para tentar consertar e dar um jeito aí e regularizar as coisas. Então vamos falar sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui, nessa região, próximo às pregas vocais, né? E ela produz 2 hormônios bastante importantes. Ela é estimulada por um hormônio chamado TSH, que é um hormônio hipofisário, certo? É o hormônio tireotrófico. Esse hormônio, ele é liberado pela tireoide e o TSH, e quando ele chega ali na tua tireoide, ele vai estimular as células a produzirem o T3 e o T4, e esse hormônio vai fazer o quê? O que a tireoide faz? Ela vai regular o metabolismo e gasto de energia, ou seja, ela que vai determinar o quanto de energia que você vai gastar. Sabe aquele negócio, meu metabolismo tá meio lento, tô engordando, ou o meu metabolismo é muito rápido, eu não consigo ganhar peso, né? Porque acreditem, às vezes tem pessoas que têm esse problema, né? Então, tudo isso vai regular como essas reações químicas vão acontecer e você vai gastar energia. Especialmente aqui o T4, ele está envolvido nessa regulação dessa taxa do metabolismo basal. Já a calcitonina, ela é um hormônio que vai agir lá nos nossos ossos para impedir a nossa perda de cálcio, tá? E também vai reduzir o excesso de cálcio no sangue. Então, são hormônios bastante importantes aí produzidos pela nossa tireoide. O que acontece quando as coisas vão indo meio mal, quando a tireoide vai parando de funcionar? Nós temos o hipotireoidismo, certo? Que é quando a tireoide ela vai deixando de produzir o hormônio, e aí esses hormônios ficam numa concentração baixa, a pessoa tem alguns sintomas, frequência cardíaca baixa, queda de cabelo, aumenta de peso porque o metabolismo diminui, e tem o hipertireoidismo, que é o contrário, é quando o estímulo é muito grande e a tireoide produz muito hormônio, então vai gastar muita energia, e você também tem sintomas. Elevação da frequência cardíaca, emagrecimento, tremor e exoftalmia, que essa imagem está ali dentro, as pessoas ficam com o olhão grande, esbugalhado, tá bom? E bócio.
como a tireoide está funcionando demais, ou porque tem hipotireoidismo e está tentando ir no tranco, né, para ver se produz mais hormônio, está sendo muito estimulada e ela vai crescendo, ou porque está produzindo hormônio demais, né? Então pode também acontecer o bócio, que é quando a tireoide aumenta de tamanho e fica esse volume aqui na garganta. E tem o chamado cretinismo, né? Que é um tipo de deficiência cognitiva que acontece especialmente ali na fase da infância e tal, quando não tem a quantidade suficiente do hormônio T4 e aí impede o desenvolvimento do cérebro. Lembrando que um composto inorgânico extremamente importante para produzir o hormônio da tireoide é o iodo, né? É por isso que tem uma legislação que diz que o nosso sal de cozinha precisa ser adicionado o iodo, porque tem pessoas que não têm uma alimentação muito variada, diversificada, né? Especialmente porque não tem muitos recursos, então precisam desse aditivo, que é uma forma delas obterem iodo, já que todo mundo acaba comprando sal, né? Vamos falar aqui do pâncreas. O pâncreas é uma glândula essencial para o metabolismo do açúcar, que é a função endócrina, e também para os nossos processos digestivos, nossos processos digestórios, que é a função exócrina, né? O pâncreas ele produz o suco pancreático. Então aqui na imagem você consegue ver a parte endócrina, que são ali as ilhotas de Langerhans, né? Em que você vê as células alfa, beta e delta. A célula beta produz a insulina, a célula alfa produz o glucagon e a célula delta produz a somatostatina. E aí depois você tem a função exócrina, que você tem o ducto pancreático, o ducto biliar comum, né, que passa ali também porque está vindo do fígado, e o ducto pancreático principal. Essa secreção vai até o intestino para fazer a digestão. Então eu coloquei aqui essas funções que são desempenhadas por esses hormônios. O glucagon, ele tem uma ação antagônica com a insulina. Se a insulina pega o açúcar que está circulando no sangue e bota para dentro da célula, o glucagon vai fazer o quê? Vai pegar esse açúcar que está armazenado na forma de glicogênio no fígado, por exemplo, vai quebrar esse açúcar, trazer glicose no sangue, por quê? Porque o corpo está percebendo que a quantidade de glicose disponível está diminuindo. Então ele vai lá, quebra o glicogênio, libera essa glicose e a insulina pega essa glicose e coloca na célula, tá? Isso é bastante importante. E a somatostatina é o hormônio que vai controlar que horas a insulina e o glucagon vão ser secretados ali, certo? Eu só queria falar uma coisa ali antes da gente terminar, que é o seguinte: quando a gente fala de pâncreas, a gente fala de um problema bastante sério, que é a diabetes tipo 2, que se caracteriza pela resistência à insulina. A diabetes tipo 1, ela pode ter uma origem genética ou autoimune, né, em que de fato o pâncreas ele basicamente para de produzir a insulina. Agora, quando a gente fala da diabetes tipo 2, a gente está falando daquele tipo de diabetes que vem especialmente por causa de péssimos hábitos, tanto alimentares, quanto o sedentarismo, e também tem um componente genético importante, porque se você tem pessoas na sua família que têm diabetes tipo 2, aquela que vem com a idade, né, ou por causa da obesidade e sedentarismo e alimentação, você, em relação às outras pessoas que não tem ninguém na família que tem diabetes, você tem uma chance maior de desenvolver. Significa que você vai ter diabetes, que é uma sentença? Não. Por quê? Porque a diabetes tipo 2, ela tem uma grande influência das questões ambientais. Então, o que acontece é o seguinte: pessoas que têm uma alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados, uma quantidade muito grande de carboidrato, o açúcar, sempre vão ter muita glicose circulando no sangue. Consequentemente, também vão ter sempre uma quantidade alta de insulina. Só que com o tempo, as células começam a ficar resistentes à insulina. Por quê? Porque sempre tem bastante ali. Então, o que acontece é que a glicose não vai conseguir entrar na célula, então ela vai ficar circulando. E aí o que acontece com a glicemia? Sobe. O que acontece com a quantidade de insulina? Também sobe. E aí o que a pessoa ela precisa fazer? Ela precisa controlar a sua alimentação para que o seu corpo tenha tempo de pegar essa insulina e colocar na célula e não chegue mais um monte para ficar circulando ali.
tá? Tem outra questão também importante, que é a questão do exercício físico. Quando uma pessoa faz exercício físico, especialmente musculação, quanto mais músculo a gente tem, melhor para o metabolismo da insulina, por exemplo, da glicose, por quê? Músculos têm muitos receptores de insulina. Isso significa que a glicose vai ter bastante facilidade para entrar na célula, porque músculo demanda muita energia. Então, o fato de você estar dentro do teu peso, fazer atividade física, especialmente musculação, e ter uma boa alimentação, te protege de desenvolver diabetes, né, gente? Não podemos aí esquecer dos remédios naturais, né? Então, a gente tem descanso, sono, que é bastante importante, atividade física, alimentação adequada, e essas coisas vão contribuir para que você tenha seu peso em dia. Portanto, se você não quer ter um futuro em que você desenvolva diabetes, você precisa se cuidar agora. Não espere chegar no consultório médico, receber um exame em que você está pré-diabético, por exemplo, sendo que você pode prevenir agora. Então, não se esqueça, alimentação adequada, poucos doces, poucos processados e atividade física, gente. São medidas muito importantes para nos proteger da diabetes, tá bom? Não se esqueça dessas questões e a gente se vê na próxima aula. Até! Olá, querido aluno do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Meu nome é Kelane e sou sua professora de Física da Chave do Enem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele tem caído muito nos últimos Enems dos anos anteriores. Mas quais são esses conteúdos? Potência elétrica e consumo elétrico. Nós já falamos um pouco sobre potência elétrica na aula passada, só que nós falamos da potência elétrica de um resistor, quando a gente tem uma resistência elétrica, aí a gente calcula a potência com a resistência. Aqui nós não, aqui nós vamos ver a potência de uma maneira diferente, tá bom? E vamos falar sobre o consumo elétrico também. E, gente, tudo que nós temos na nossa casa consome energia elétrica. Chega no verão, então, quando nós usamos muito mais o ar-condicionado, a gente já fica até com medo de receber a conta de luz. Por quê? Porque tudo aquilo que nós usamos dentro da nossa casa está sendo consumido. Mas como que nós podemos calcular esse consumo? Como que eu consigo saber quanto que eu vou pagar no final do mês? Gente, uma dica aqui, ó. O maior vilão do consumo elétrico, sabe o que é? O chuveiro elétrico. Então, banhos rápidos, tá, galera? Então, potência elétrica é uma grandeza física que mensura a rapidez com o equipamento executa um trabalho por meio de uma transformação em uma das formas de energia. Ela pode ser calculada pela forma que é a variação de trabalho dividido pelo tempo, ou seja, potência é o quanto que ele realiza de trabalho num determinado tempo. Então, você sabe que um aparelho ele é mais potente, por quê? Porque ele realiza um trabalho em menos tempo, porque potência e tempo é inversamente proporcionais. É isso aí que nós temos ali, ó. Então, potência é trabalho sobre o tempo. E o que é o trabalho? Vocês já calcularam lá o trabalho de uma carga elétrica entre dois potenciais. Então, trabalho é carga vezes a diferença de potencial. Se nós formos substituir, né, a corrente elétrica dentro de carga, nós chegaremos a esta fórmula, o famoso π, potência igual a corrente vezes a tensão. E qual que é a unidade de medida de potência? É watts, joules por segundo, tá bom, gente? Porque é energia sobre o tempo. Então, potência é energia sobre o tempo, e a potência também pode ser igual a corrente vezes a tensão. Ai, professora, quanta informação! Qual fórmula que eu uso dentre todas? Então, fiquem ligados ao comando da questão,
tá bom? Para vocês saberem qual potência vocês vão precisar usar. Mas às vezes ele traz a potência é o trabalho dividido pelo tempo, trabalho é joules, é calor também. Então ele vem relacionando potência com calor. Vamos relembrar um pouco do calor que nós estudamos lá no segundo ano do ensino médio? Existem dois tipos de calor: o calor sensível, que é aquele que provoca a variação da temperatura. Então, calor é dado em calorias ou em joules, M é a massa, seu calor específico. Cada material tem o seu calor específico. Por isso que uns materiais aquecem mais rápido, outros são mais lentos, como a água. A água tem um calor específico 1, então ele demora para esquentar, depois ela demora para esfriar. Quando o calor específico é baixo, por exemplo, da areia, ele aquece muito rápido e resfria muito rápido. E ΔT seria a variação da temperatura. Então, às vezes, potência vem relacionado ao calor sensível, ao calor responsável por variar a temperatura. A potência também pode estar relacionada ao calor latente. O que é o calor latente? É aquele que provoca um mudado do estado físico da... Então, ele transforma do líquido para o gás, quando transforma do sólido para o líquido, ou vice-versa, do líquido para o sólido, tá bom? Essa quantidade de calor é proporcional à massa e ele é o calor latente, o calor responsável por mudar o estado físico da matéria. Então, potência, sim, ele pode estar relacionado a calor, porque calor também é dado em energia, e potência é energia sobre o tempo. Então, podemos unir as duas coisas, potência, calor sobre o tempo, mais calor que é igual a mc ΔT. Vocês podem colocar as duas formas em uma apenas, ou pode fazer separado, tá bom? Não esqueçam que potência é qualquer tipo de energia sobre o tempo, tá bom? E aí entra também potência elétrica, junto com a potência elétrica entra o consumo elétrico. Então, como que a gente vai saber quanto que nós vamos consumir no final do mês? O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a potência do meu aparelho eletrônico e preciso saber também quanto tempo ele fica ligado. Se eu sei qual a quantidade da potência do meu aparelho eletrônico e o tempo que ele fica ligado, eu posso descobrir então a energia consumida, porque potência não é energia sobre tempo? Então, o tempo passa multiplicando a potência, então o consumo é igual a potência vezes o tempo. Somando, gente, todos os eletrônicos que tem na sua casa, vai dar no final do mês um consumo elétrico, e esse consumo elétrico é dado em kWh, tá bom? O kWh depende de região e depende também do horário. Então, existem os horários de pico em que o kWh é maior do que em outros horários. Por exemplo, no final da tarde, início da noite, é o maior quilowatts. Então, não tome banho nesse horário se você quiser economizar energia elétrica. Aí nós temos o grande chuveiro, né? Que é o nosso vilão aí do consumo de energia elétrica, e ele traz sempre por exemplo, as informações, qual é a tensão, 220 volts, porque você não vai ligar qualquer chuveiro em qualquer lugar, a potência, neste caso aqui 5.500 watts de potência, a corrente elétrica, nós já estudamos, e quanto que ele 4 milímetros quadrados, então seria a vazão que ele tem aí de água. E como que eu consigo descobrir, então, qual é o consumo elétrico, por exemplo, do chuveiro, sabendo a potência elétrica dele? Você vai multiplicar pelo tempo, só que esse tempo é em horas, não é segundos, é em horas, porque no final eu preciso ter kWh, tá bom? Quilo, lembram que quilo significa 1000, tá bom? Então, 1000 vezes watts, hora. Só que às vezes as questões ela vem também querendo o custo disso. Qual é o
custo. Quanto que você vai pagar? Então, você tem que pegar o quilowatts-hora consumido pelo seu aparelho eletrônico e multiplicar, então, pela tarifa. 50 centavos, 70 centavos. E aí, você vai ter o custo daquele aparelho eletrônico no final do mês. É isso mesmo. Se ele quer mensal, multiplique por 30. Se ele quer diário, deixe do jeito que está, tá bom? Agora, vocês vão pegar o caderno, abrir o simulado e vão fazer as 3 questões propostas aí sobre potência e consumo elétrico, tá bom? E nós vamos voltar aqui, volte aqui conosco para que a gente possa corrigir junto estas questões. Abraço e até! Fala, meu aluno do terceirão, tudo bem com você? Que bom que você está aqui para nós resolvermos e entendermos a resolução do simulado de número 14 do nosso querido Chave do Enem, que prepara você para os melhores de todos os vestibulares desse nosso Brasil. Seja muito bem-vindo. Pega a tua apostila, é hora da gente ver e verificar, fazer aquele checklist da nossa resolução. Preparado? Vamos para a primeira? Nossa primeira pergunta diz o seguinte: uma moeda será lançada 3 vezes consecutivas. Qual é a probabilidade de aparecer cara exatamente uma vez ou coroa exatamente uma vez? A gente tem a palavrinha mágica aí, as palavrinhas mágicas. Uma delas é consecutiva e a outra é ou. Isso me dá a entender que nós vamos somar probabilidades, ok? Toda vez que aparecer essa nossa o ou aí, ele vai ser uma soma de probabilidades. Então, o que a gente faz, professor? Primeiro, a gente vai ter que listar as possibilidades totais, para nós entendermos qual é o nosso espaço amostral. Então, a gente separou ali de maneira rápida, já fizemos todas as possibilidades possíveis, onde C e K, né, são cara e coroa. E a gente lista agora os casos que nós queremos. A gente quer ali que seja 3 casos para este caso particular. 3 casos seriam de sair sempre coroa em uma delas, e 3 casos para sair sempre cara em outras delas. Somando 3 mais 3, o que eu quero que saia é o número 6. 6 de 8. Perfeito? Então, nesse caso, nós vamos ter 6 oitavos, que é igual a 3 quartos, alternativa letra D. A próxima pergunta diz: em uma urna há cartões enumerados de 1 a 25, e um cartão será sorteado ao acaso. Então, ele vai pegar qualquer valor ali, de repente, qualquer número que surgir. Nessas condições, qual é a probabilidade que o número de cartão seja múltiplo de 4 ou múltiplo de 6? Olha o ou de novo aí. Como é que a gente faz isso, professor? Primeiro, a gente pega os múltiplos de 4 entre 1 e 5, e a gente lista esses caras. Então, a gente vai ter entre 1 e 25, a gente vai ter 6 números, né? Que é o 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Depois, a gente lista entre múltiplos de 6 entre 1 e 25. Só vai ter 4, que é o 6, o 12, o 18 e o 24. E os múltiplos de 12 entre 1 e 25 só vai ter 2, que é o 12 e o 24. Agora a gente já tem todos os casos favoráveis. 6 mais 4 mais 2, 8. 8 dentre quantos, professor? Dentre 25. Já que de 1 a 25 eu vou ter 25 cartões lá dentro. A probabilidade de sair vai ser 0,32, alternativa letra A. A próxima fala que em uma sala de aula há 20 meninos e 30 meninas. E desses estudantes, 18 usam óculos e 8 são meninos. Olha que interessante. Desses caras todos, 18 usam óculos. E dos 18, 8 são meninos. Se um estudante dessa sala for sorteado ao acaso, qual é a probabilidade dos sorteados a óculos ou ser menino? Então, a gente quer pegar um cara lá, uma pessoa ou menina aleatória dessa sala, e eu quero que saia ou usar óculos ou ser menino. Como é que a gente resolve? Vamos primeiro pegar os nossos casos totais. Eu tenho 20 meninos, mais 30 meninas, 50 alunos é o meu espaço amostral. Agora a gente vai para o caso particular que a gente quer. A gente quer que tenha óculos
use óculos e seja homem, seja menino. Fazer isso é a união das probabilidades. Fazer união de probabilidade é fazer elas à parte e somar as probabilidades, tirando depois a intersecção. Então, nós vamos ter 18 dentre 50 usam óculos, mais 20 dentre 50, que são meninos, menos 8 de 50, que é a intersecção desses aí. Fazendo as nossas contas, vamos ficar com 3/5, que é a mesma coisa que 0,6 ou 60%, como você gostar de chamar, tá? A próxima pergunta ela é bem interessante e ela diz o seguinte: no lançamento simultâneo de dois dados comuns, a soma das faces superiores será anotada. Então, eu vou jogar dois dados, os valores que ficarem para cada um deles, eu vou anotar e vou somar. Nesse caso, qual é a probabilidade do resultado ser um número maior que 7 ou ser um número primo? Olha que interessante. Ele jogou dois dados e ele quer saber o seguinte: caiu dois valores quaisquer. Qual é a probabilidade desses dois valores quaisquer serem somados maior que 7 ou somados ser um valor primo? Como é que a gente faz isso, professor? Vamos encontrar primeiro os nossos casos favoráveis, tá? Para a gente poder determinar e depois encontrar também o nosso espaço amostral. O espaço amostral é bem simples. Como eu tenho dois dados, são 3 vezes 6. Eu tenho 36 possibilidades. Esse é o meu espaço amostral. É tudo que compõe valores dentro desse lançamento, desse experimento aleatório. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai listar dentro desse meu experimento quais números são maiores que 7. Quando você listar, você vai notar que tem 15 que são maiores que 7. E quantos são números primos? Também são 15. Dentro desses aí, quais são os maiores que 7, que também é primo, que é o que a gente chama de intersecção? Listando, a gente encontra 6. Então, agora a gente vai somar a probabilidade da união dos eventos. 15 mais 15 menos 6, dividido pelo meu espaço amostral, que é 36. Fazendo as nossas contas, a gente vai ter 2/3, que, aproximando para a questão dada, a gente pode colocar como 52%, aproximando esse resultado, tá bom? Próxima pergunta, ela traz também sobre probabilidades. Ela diz que o recipiente a 40 balas, sabendo que 15 dessas 40 balas são de chocolate, 10 de caramelo, 8 de leite e 7 de café, se uma bala for retirada aleatoriamente, qual a probabilidade dela ser de chocolate ou de café? Chocolate ou de café. Então ele quer saber qual é a probabilidade de eu pegar uma bala qualquer e essa bala ser de chocolate ou uma balinha de café. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro encontrar quem é o nosso querido espaço amostral. O espaço amostral vai ser a soma total. Neste caso, como temos um recipiente 40 balas, o espaço vai ser 40. A gente quer que saiba a probabilidade da união, que é ou ser café ou ser chocolate, tá bem? Qual é a probabilidade de ser chocolate? São 15 dentre as 40. Mas, qual é a probabilidade de sair café? 7 dentre 40. Fazendo a soma, a gente encontra 11 sobre 40, que vai ser igual a 0,55, ou 11 sobre 20 avos. Tá bem? Tranquilo? Bem tranquilo essa questão. Basta que você lembre que a união das probabilidades é você somar essas probabilidades, tirando a intersecção. A probabilidade da união de dois eventos, A e B, é igual a 80%, e ele diz que a probabilidade de A é 50% e a probabilidade da intersecção é 15%. Então, qual é o valor da probabilidade somente de B? Como é que a gente faz isso, professor? Primeiro você anota os dados que foi fornecido, e agora você começa a brincar com algumas coisas. Por exemplo, eu sei que a probabilidade da intersecção é 0,15, tá bem? E eu sei que a probabilidade da união é 0,80. Vou substituindo os valores em cada parte da minha equação, tá? Basta agora que você isole o valor da probabilidade de B, que é justamente o que você quer determinar. Isolando esse valor, você encontra 0,45. Alternativa letra D. Ali está C, mas foi um erro de
na hora de montar o slide. Alternativa letra D de dado. Tá bom? Temos agora a pergunta que ela fala sobre espaço amostral. E aí é muito parecido com o que a gente fez. Você vai colocar os dados fornecidos dentro da nossa estrutura, da fórmula. Isolando os valores encontrados, você vai achar o valor mais próximo dessa nossa alternativa. Ali foi um erro de configuração, né? Era 2/3, ficou para 1/2, mas é um erro de configuração. A gente tem agora uma questão que ela fala sobre estatística também, e a ideia é igual se mantém as questões anteriores. Você vai pegar as informações dadas, vai colocar na fórmula fornecida, vai aplicar o valor e vai achar os valores. Então, presta muita atenção. De acordo com as outras questões que a gente fez, você vai partir sempre da fórmula da probabilidade da união de eventos. E a partir dos dados fornecidos, você vai colocar cada parte dentro da fórmula e encontrar o valor que você tanto deseja encontrar. Tá? Nossa próxima pergunta, ela diz que um curso profissionalizante há 30 alunos, dos quais 14 são mulheres. Das mulheres, 8 têm emprego fixo e dos homens, 10 têm emprego fixo. Aí ele pergunta se um deles for sorteado aleatoriamente, qual é a probabilidade de um sorteado ser homem que não tem emprego fixo ou, olha o aí, união de eventos. Uma mulher que não tem emprego fixo. Mesma ideia como a gente fez no anterior. Acha o seu espaço amostral, encontra a probabilidade de um evento acontecer, do outro, soma os dois, tira a intersecção e encontra o valor. Para essa questão em particular, 7/15 foi a nossa resposta. Nossa última pergunta também envolve a questão de probabilidades, só que agora ele te dá uma cartela de informações. E aí ele perguntava qual é a probabilidade de ser cotista ou masculino dentre as possibilidades que ele te fornece na cartela. Fazendo de novo a probabilidade da união, onde você vai somar cada parte separadamente, você encontra o valor de 130 sobre 200 avos. Alternativa letra B. Houve um erro de desconfiguração ali, de configuração do slide. Tá bom? Querido aluno, foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que realmente você tenha curtido essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, pode retornar neste vídeo que você vai poder ver explicadamente, bem explicado, bem pausado, cada parte que foi fornecida aqui. Qualquer dúvida, dá um pausa na tela, dá uma olhadinha na resolução bem montada, para que você fique bem ciente do que está acontecendo nos cálculos. Valeu, que Deus abençoe, vamos junto rumo à aprovação. É isso e tchau!